Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para bater um papo com o Carlos Taboga, né? O Francisco Carlos Taboga, uma referência nacional dos cavalos de apartação, cavalos da linhagem quarta de milha, mas nós vamos falar de todas as modalidades e principalmente nós vamos falar do curso que vai ser realizado no dia 2, 3 e 4 de agosto no Sindicato Rural de Pindamonhangaba durante a Expopinda. Hoje aqui nesse bate-papo nós temos a presença do Beto, nosso presidente do Sindicato Rural, o Davi, diretor do Sindicato Rural, e também o Cepo, que é o nosso anfitrião, membro dos associados do Sindicato Rural e está aqui somando, abriu a casa dele e veio para somar muito aí esse grande evento que a gente vai fazer, uma experiência nova, assim como essa entrevista é uma experiência nova. Não reparem nas falhas aqui de gravação, né, do trabalho que a gente está fazendo, mas a ideia é passar para vocês um pouco da história do Taboga, né, do Carlos Taboga, e um pouco do que a gente pode aprender com ele na relação com os equinos, né, com os cavalos. Taboga, muito bem-vindo, é um prazer para nós ter você aqui. E queria que você contasse um pouquinho para nós aí, né, iniciar esse bate-papo, essa roda aqui de conversa, um pouquinho para nós da sua história no cavalo, como que você iniciou, qual é a origem, né, da onde você se interessou pelo cavalo e começou essa história bonita aí que nós acompanhamos aqui, né? Muito bem, eu quero primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui participando desta entrevista, né? E ser participante dessa clínica que vai ter aqui na Expopinda, tá? Eu sou nascido e criado em Brotas, estado de São Paulo, praticamente no centro do estado de São Paulo. Na verdade, alguém me tirou de um retiro de leite em 1976 e me levou para trabalhar na fazenda do Jorge Rudney Atala, que é ali em Brotas. Ali estava começando, ele já tinha uma criação de cavalo quarto de milha e fui levado ali para trabalhar, limpar baia, tratar de cavalo, e aí foi até que comecei a montar a cavalo ali, aprender um pouco e ver como que a história do quarto de milha, a doma que era trazida pelo cavalo quarto de milha, começou ali. E dali para cá, na verdade, em 76, eu montei no primeiro cavalo quarto de milha por nome de Marjet, né? E aquilo entrou como uma droga na minha veia. Aquilo eu achei fantástico, a movimentação desses animais, e aí foi seguindo. Então faz um pouquinho de tempo que a gente trabalha com cavalo, né? E Taboga, é claro que eu sempre vou ressaltar durante esse bate-papo nosso que essa clínica não é direcionada somente para apartação, é muito ampla, né? Acho que o Cepo até pode ajudar um pouquinho nesse sentido, dizendo um pouco do que nós vamos tratar, né? Quais são os assuntos que o Taboga vai falar com relação a como tratar o animal, né? O Cepo tem uma experiência muito grande também aí, né? Iniciou já mais tardiamente, né, Cepo? Mas tá tendo uma experiência muito boa, já tem sucesso no meio das provas e principalmente, né, tem uma paixão pelo cavalo. Acho que isso que é o mais importante. Todos que estão aqui nessa mesa, e imagino que todos que vão participar desse curso tenham essa paixão também pelo cavalo. E queria que você falasse só um pouquinho, Cepo, já para a gente auxiliar aí no Taboga, quais são as referências, o que a gente vai ouvir, né? Um pouco do que vai ser tratado nessa clínica, né? Muito bem. Eu acho que o mais importante, em minha experiência de cavalo, é que eu tinha a oportunidade para conhecer Carlos Taboga e Luiz e Rodrigo. Porque isso, para mim, abriu uma janela completamente nova de controlar e trabalhar com movimento de cavalo. E realmente entender que qualquer coisa que o cavalo faz, provavelmente
eu fiz alguma coisa em referência desse acontecimento 5 segundos, 3 segundos antes. E Carlos sempre pergunta de mim, se o cavalo tem esse problema, o que você fez um pouco antes disso? E de lá, começa a abrir a sabedoria de Carlos Taboga, que parece que não tem limite de experiência, entendimento e paciência para alunos. E isso, no curso que estamos montando lá na Expo Pindo, o Carlos vai pegar cliente por cliente. Cavalo monta cavalo de dono. Pegam 5 minutos, 10 minutos, Carlos, não sei, mais ou menos isso. Faz os movimentos básicos que ele entende que cavalo tem que ter para a pessoa ter um controle de corpo de cavalo, movimentos, independente de modalidade. E de lá vai uma conversa com o dono do cavalo. Ei, fulano, pensa isso, porque se o cavalo está jogando a cabeça desse lado, ao lado direito acima e à esquerda não. O que aconteceu que o cavalo ficou no esse jeito de comportamento? Então isso vai ser cliente por cliente, cavalo por cavalo. E para ouvintes vai ser uma riqueza de material para pensar, considerar, que faz fazer a casa. Se é cavalo de jardim, sítio, lida de gado, Carlos, qualquer coisa. Porque a experiência de Carlos não é só a parte, não, ele apaixonou a modalidade, mas, como falou, começou de raízes, trabalhar com cavalo. Se eu tenho problema com cavalo, sempre, ele me vai, sempre, o que está acontecendo na baía de cavalo? O que está acontecendo lá? Como que vai colocar freio, bridal, como que vai pegar de pasto, tudo isso vai ser conversado conforme com perguntas de participantes. Então vale a pena, qualquer modalidade, vale a pena investir 3 dias lá e conhecer e ter um acesso depois para a sabedoria dele. Perfeito, Sebo. Eu acho que foi muito esclarecedor e eu queria até aproveitar esse gancho e já perguntar para o Taboga aqui, para ele falar um pouquinho sobre sensibilidade, sobre nível de sensibilidade, que eu acho que se a gente conseguir pegar 10% do que, né, 10 não, acho que 1% do que o Taboga sabe com relação à sensibilidade em relação ao cavalo, né, eu queria que você contasse um pouquinho do que é esse nível de sensibilidade e o que isso impacta na relação do cavaleiro com o cavalo no dia a dia, né? Aproveitando, até puxando um pouquinho para a questão da conquista do cavalo, né? Acho que tá. Perfeito. Veja só, em termos de sensibilidade, qualquer ser humano que vá trabalhar com qualquer área da sua vida. Um exemplo, às vezes em alguns cursos eu pergunto para alguns participantes do curso que no primeiro contato com o cavalo ele já pega uma corda, já laça o cavalo, já obriga o cavalo, e às vezes eu pergunto assim, ó, se ele é casado e se ele laçou a esposa dele, né? Então a pessoa normalmente diz que ele não laçou a esposa, exato, mas então por que está laçando o cavalo? Então começa por aí. Agora veja só, como que eu posso descobrir sensibilidade se eu não tenho sensibilidade? Como que o cavalo pode mostrar para mim que ele é sensível se eu não tenho sensibilidade com o cavalo? Porque é muito fácil você obrigar, mas eu quero entender se você convenceu. Obriga a fazer é uma coisa, eu quero ver se você convenceu. E o cavalo de apartação,
me traz esse desafio. Por quê? Porque ele tem que trabalhar praticamente 90% sozinho, pelo que ele enxerga. Então, eu acredito que esta modalidade no cavalo, na linha equestre, ela se torna um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque daí você vai classificar a mente e a atitude do cavalo. O quanto ele é responsável para fazer sozinho. Por quê? Porque neste aspecto, o cavalo ele é selecionado pela inteligência e não pela obediência. O cavalo obediente é aquele que faz tudo o que você quer que faça. Mas eu quero entender se ele tem inteligência para absorver aquilo que você está ensinando e ele vai ficar responsável por isso. Mas vai fazer sozinho. Será que eu convenci ele? Então esse é o que me faz pensar. Esse é o desafio para mim. Entendeu? Perfeito, perfeito. E até aproveitando aqui a presença do Beto, né? Beto que tem uma experiência muito grande com cavalos, vive e viveu muito no meio do hipismo, né? Para falar, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Esse curso, né? A curiosidade nossa é no sentido de saber, serve para todos os níveis de cavaleiros, desde quem está iniciando, não é isso, Betão? Acho que... exatamente. Eu acho que na conversa anterior aqui, né, nos bastidores, como você falou, o Carlos colocou uma coisa, né, na conversa que é muito importante. Se você não colocar essa sensibilidade em primeiro lugar, né, essa percepção de que o cavalo tem que mostrar para ele o que ele realmente pode fazer. Porque na minha modalidade, por exemplo, que é o hipismo, né, a gente tem que convencer o cavalo, às vezes, a saltar um obstáculo de 1,60 m de altura, né, por 1,70 m de largura, dá um salto realmente, joga 4 metros de altura, sendo que não é na naturalidade dele, né? Porque se eu coloco ele numa cerca de 80 centímetros, ele não sai dela. Então eu acho que isso aí que é o chance, né? É o desafio. E justamente essas clínicas servem para mostrar, desde da criança que está começando, né? E tem aqui o Cepo mesmo, que não é uma criança quando começou, né? Apesar do vigor de criança, ele não é uma criança. Que começou, né? Começou mais tardio e com uma instrução, um procurar de conhecimento, percebe isso em pouco tempo. Então essa clínica vem a somar, eu acho que para qualquer pessoa, não é às vezes só para pessoa que tem um quarto de milha ou faz uma modalidade diferente. Eu acho que vai ser uma clínica excepcional. Eu já estou inscrito, tá bom, você pode ter certeza que não vou talvez ter tempo de estar com um cavalo, mas de ouvinte eu já vou estar. Então eu acho que isso realmente vai engrandecer muito, Thiago. Perfeito. Tá bom, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, do quanto é importante para as pessoas que estão iniciando, que eu não tenho a menor dúvida, você já começa da forma correta, aprendendo os princípios, a relação com o cavalo, e para quem já é treinador, para quem já está competindo, para conseguir evoluir, né? Conta um pouquinho para nós do que você já viveu, dos seus alunos, de tudo que já passou aí na sua mão, e tenho certeza que todo mundo ganhou muito com isso, né? Tiago, é assim, eu hoje considero e tenho a plena certeza que o cavalo nos permite errar muito, ele nos dá a vitória. Mas em cima desses erros que aconteceram na minha vida, eu consegui fazer 3 pilares na minha mente, aonde eu não posso fugir dele. Talvez 4 pilares. Primeiro, estabelecer um ritmo. Segundo, estabelecer o equilíbrio. Terceiro, estabelecer um alinhamento. No que o cavalo se alinha? Pelo tato, que seria num cabresto, ou por uma cerca, né? Então, em cima disso daí, eu posso falar para você do aproveitamento de cada cavalo. Não importa que raça seja, mas o que você vai aproveitar do seu cavalo. Certo? E nós temos que ter um entendimento de onde começa a doma, e aonde termina a doma, e aonde começa o treinamento. Né? Onde começa a doma?
quando você monta nele. Porque ninguém vai montar num leão sem domá-lo. Sim. Né? E aonde termina a doma? E começa o treinamento? Quando você pede para ele vira para a direita ou vira para a esquerda. Porque senão aquilo ali ele vai para frente. Mas vai para frente aonde? De acordo com o alinhamento que ele tem. É dentro de um círculo ou seguindo uma corda. Então, é em cima disso daí que eu quero falar. Não é do cavalo de apartação, é do cavalo em si. O cavalo fala comigo através da movimentação. Eu falo com ele através da minha movimentação. Eu consigo ter esse relacionamento quando você coloca o cavalo em movimento. Cavalo parado não te entende. A língua do cavalo vem pela movimentação que ele faz. E você consegue se relacionar com ele quando ele se movimenta. Perfeito, Taboga. Só reafirmando aí, né, nos níveis de quem está iniciando ou de quem está finalizando, né? Esse curso realmente é para todos os níveis de cavaleiro, né? Não tem perigo de alguém chegar aqui e falar, não, eu sou muito iniciante, principalmente os iniciantes. Porque um treinador, um profissional do meio sabe que tem muito que aprender, né? A gente está em constante evolução. Isso eu não tenho a menor dúvida que os grandes profissionais vão querer vir aqui participar dessa clínica. Agora, para o pequeno, né, o cara que está começando, ou o novinho, ou uma pessoa... Desculpa, Cepa, eu vou sempre usar o seu exemplo. Cepa, só para esclarecer para o pessoal, com que idade você começou a treinar, assim, montar em cavalos de apartação? Cavalo você deve ter montado a vida inteira, né? Mas... Não, primeira vez que eu fiquei acima de cavalo foi 35 anos de idade. E foi só isso. Depois, saindo do mundo corporativo, a gente tem que ter um projeto. Eu vi um cavalo de apartação e, igualmente, o que o Carlos falou, eu fiquei totalmente surpreendido como que o cavalo pôde fazer sozinho tanta coisa. Só te interrompendo. Aonde você viu o primeiro cavalo de apartação? Foi a Barrinha. Na Barrinha, aqui no Brasil. Sim. Referência que está nos Estados Unidos também, né? Eles têm tropa nos Estados Unidos. Né? Então, desculpa. Eu vi cavalo de apartação lá na prova e nasceu a ideia. Será, Seppo, que você consiga treinar, treinar alguma coisa para um cavalo? E de lá começou. Eu tinha 65 anos de idade. 65, gente. Então Sim. presta atenção nessa fala. Não tem... E prova, tudo bem, eu vou praticando a apartação, mas prova para mim, e Carlos não gosta muito dessa ideia, prova para mim Sim. não é importante. Eu quero aprender a trabalhar com cavalo. E agora tenho 71 anos, fui classificado para campeonato nacional, que é semana que vem. Cepo vai participar do campeonato nacional agora em julho, então quando vocês estiverem escutando esse bate-papo aqui, provavelmente nós já vamos ter algum resultado, mas lembrando que ele está reforçando aqui, não é só para competidores daqui, gente, é uma terapia. O que nós fazemos quando a gente monta num cavalo, você está economizando na terapia, no psicólogo, no remédio, no que você for querer gastar lá, você economiza investindo em cavalo. É bem mais fácil conversar com o cavalo Exatamente. que um psicólogo. Bom, o Davi vai somar aqui com a gente também, né, Davi, contando um pouco falando sobre o método, né, de tudo que o Taboga, a gente que tem uma vivência, todos aqui têm relação com o cavalo. Davi laçou durante muito tempo, agora pai de família, está um pouco aposentado, não está nas prioridades dele o cavalo, mas se Deus quiser volta em breve, né, Davi? Porque é como o Taboga falou, é um vício, né? Exatamente. O cavalo é um vício, né? Quando a gente entra nele, a gente não quer sair mais, né? É uma coisa muito gostosa. Na verdade, em relação ao que o Taboga tá falando dos 3 pilares, né? Que ele falou do curso, eu ia perguntar para ele isso mesmo, se ele acha que esse método dele é efetivo através desses 3 pilares que ele falou, de alinhamento e tal, se isso é alguma coisa que está relacionado, por seu método ser um método efetivo, vamos dizer assim, né? Que a gente sabe que quem faz um curso, quem tem uma clínica com você, acaba melhorando muito, como o Thiago falou, tanto o pequeno, o treinador e tal,
e se isso tem a ver, se você acha que esse método seu é um método efetivo por esses 3 pilares que você, com o passar dos anos, né, tem como referência para você mesmo tratar isso daí. Davi, é assim. Qualquer pessoa que compre um cavalo e precise estar limitando a velocidade deste cavalo através da embocadura, ele está acelerando um carro com o freio de mão puxado. Aí entra no ritmo, ok? Com certeza. Então você monta de um cavalo, você solta o freio de mão, né? Você libera o bridão dele, ele tem que caminhar se você quiser que ele caminhe. Entra nesse aspecto. Bom, segundo aspecto, o alinhamento. Alguns anos atrás, os carros e caminhões e tratores eram mecânicos. Então o cara que ia segurar esse trator mecânico, esse carro na mão, ia doer o braço. Ok? Perfeito. Né? Mas ele ia tocar, mas ia doer o braço. Um cavalo desse jeito, que você precisa estar segurando ele fora disso daí, alguma coisa nestas linhagens modernas de hoje ele vai sentir. Ele vai sentir qualquer pata, porque ele está desalinhado. E o problema é teu, não é problema do cavalo. Se você solta ele no pasto, ele não sai sozinho girando para um lado só. E se você solta ele no pasto, ele vai correr se ele quer correr. Se ele não correr, então o alinhamento e o ritmo entra naquilo que você está impondo nele. Sim. Aí entra um outro aspecto, que é o equilíbrio. Você já viu algum cavalo se dobrar no pasto sozinho, ficar dobrando para lá ou para cá? Não. Ele vai se dobrar, mas ele se dobra sozinho, coçando a garupa com a boca, coçando os pés com a boca. Então ele consegue levar o pescoço dele nessas alturas. Agora, como que ele consegue? Por obrigação? De jeito nenhum. Não. E que tal eu tentar fazer isso daí de uma forma tranquila? Ô Carlos, só não te interrompendo, rápido, você falou isso, e isso eu peguei uma vez numa clínica que eu fiz, quando mais jovem. Cavalo não dá ré sozinho, Não, só montado. só montado. Isso é legal, né? Exatamente. Exatamente. Então ele é hiper obediente a fazer uma manobra extremamente radical, que é caminhar para trás, que nem nós conseguimos fazer isso por muito tempo. Certo? Agora ele é hiper obediente. Vai de você ter sensibilidade em saber como que você desenvolve isso no cavalo a ponto dele transformar toda essa movimentação muscular de uma situação inversa, que isso deve ser um desconforto absoluto para ele, mas ele faz isso aí com prazer. Então vai de você ter sensibilidade em cima disso daí. E só, Thiago, falando, aproveitando aqui para não perder, a gente falou, né, de quem pode, né, da idade, da diversidade de quem pode fazer o curso. Eu gostaria de saber também, assim, para esclarecer, como a gente vai ter no curso alunos montados, levando seus animais, esses animais têm que ser quarto de milha ou pode ser de qualquer raça? É isso que eu gostaria que você... Não, é cavalo. Perfeito. Cavalo é cavalo. Quando a gente fala do cavalo quarto de milha, é porque o americano, ele simplesmente fez uma corrente em cima da raça, que seria os pontos do futuro, que seria os super stakes, que seria o derby. Para quê? Para que essa corrente gire em torno do cavalo e fez o cavalo um negócio. Né? E na verdade, para mim, o cavalo em si é como um esporte. Eu quero levar as pessoas a ser usuário do cavalo, não ter o cavalo como um negócio. O cavalo é o meu cavalo, ele é a minha ferramenta, ou ele é o meu prazer. Você entendeu? Ele é a minha diversão. Do mesmo jeito que você tem uma moto, um jet ski,
Por que essas coisas não têm que dar lucro e o cavalo tem que dar lucro? Não, eu quero ter cavalo por prazer de ter cavalo. É isso daí que eu quero levar as pessoas até. Eu quero ter um cavalo de ranchort, quero ter um cavalo de apartação, quero ter um cavalo de tambor. Não, mas isso não precisa virar um negócio. É lazer. Tá? Para que as pessoas possam ter acesso ao cavalo. E aqueles que têm acesso ao cavalo tenham prazer de ter cavalo. Esse que eu quero levar as pessoas a imaginar na sensibilidade. Escuta, quanto você está sendo sensível com o seu cavalo para que você tenha prazer com ele? Ou ele está te trazendo um desprazer? Então vou te ensinar a ter prazer com o seu cavalo. Exatamente. Até aproveitando esse gancho, falar um pouco sobre raças, né, bem por cima, mas dá para considerar, imagino, né, Taboga, por favor, me corrija, que no cavalo é como o carro, né? Tem gente que gosta de Ferrari, tem gente que gosta de caminhonete grande. Então, assim, não existe cavalo bom ou cavalo ruim. Não existe raça boa ou raça ruim. Existem raças que têm aptidão para uma coisa. Então tem raça, por exemplo, cavalo de pismo, dificilmente o quarto de milha vai ter o desempenho que um cavalo de pismo. Quais são as raças? Desculpa a ignorância. A mais famosa no Brasil é o brasileiro de pismo, né? Mas os europeus são Westphalen, Hannoverano, tem uma série de infinidade de animais. Exatamente. E aí quando a gente fala, né, que a grande maioria aqui é do meio do quarto de milha, quando a gente fala do quarto de milha, é como você querer pegar a Ferrari e andar no barro com ela, não vai dar certo. Então tem que ter a raça, se ela existe é porque a aptidão ela tem. Perfeito. Não é? Eu acho que é importante isso, mas esse curso serve para todos os carros, né? Para todos os cavalos. Perfeito. Porque todos têm embreagem, todos têm freio, todos têm acelerador. Todos se movem da mesma forma. Da mesma forma. Eu quero levar as pessoas a ter o entendimento que eu tive de onde você encontra, faz com que o cavalo encontre o reforço positivo, o elogio. Não é o tapinha no pescoço, ou tapinha na garupa, não. Aonde você vai, com o decorrer da sua montaria, do seu treinamento, você vai fazer com que esse cavalo tenha um reforço positivo com você em cima, ensinando ele. Por quê? Porque o cavalo não pensa, o cavalo só tem memória. Então, quanto você está conseguindo gravar na memória dele que você é legal em cima dele? Coisas boas. Né? A diferença é que muitas vezes isso existe até em alguns treinadores, alguns profissionais que tem cavalo que a gente percebe que eles não têm prazer de ter o cara montado em cima dele. Eles ficam simplesmente irritados. Isso é idêntico a você chegar no seu trabalho, o chefe seu está todo o tempo no seu pé, e não te dando responsabilidade. O cavalo gosta de ter responsabilidade. Portanto, qual é o prazer que tem num cavalo de carroça arrastar 400, 500 quilos? Qual é o prazer? Onde ele encontra prazer nisso? Certo? Agora, o cavalo, ele foi feito para correr, para andar em liberdade. Então, onde esse cavalo encontra prazer? E onde você encontra prazer com esse cavalo? Perfeito, Taboga. E aproveitando mais uma vez aí, fala um pouquinho para nós da movimentação, dessa comunicação com o cavalo, né? A gente teve a conversa aí nos bastidores e para mim é uma aula, realmente aula, né? 10 minutos de bate-papo com o homem aqui já aprende mais do que dos 40 anos que a gente está montando aqui, né? Mas um pouquinho dessa parte de movimentação, de como se comunicar com o cavalo, né? Que acho que aí fecha um pouco desse ciclo que você está falando aí, dessa dificuldade que as pessoas têm de interpretar o cavalo e aí utilizar a sensibilidade, usar o reforço positivo, tudo. Para você, como que funciona essa comunicação com o cavalo? Em primeiro lugar, Tiago, eu funciona para mim de uma forma levando ele a conhecer. Eu preciso com que esse cavalo conheça o que ele pode fazer. Ele pode caminhar de lado. Ah, que legal. Mas pode caminhar de lado para a esquerda ou para a direita sem nada na boca. Eu preciso fazer ele conhecer. Eu sempre falo assim para os meus alunos lá na minha casa, com os funcionários que querem aprender a trabalhar com o cavalo, né? Sim. Como que você consegue fazer uma tecla no seu cavalo? Como você consegue fazer com que ele seja de mecânico, ele seja
teclado e de teclado ele seja digital. Essa é a diferença que nós podemos fazer das linhagens antigas com as linhagens modernas. Isso daí vem com o decorrer dos anos, da evolução de cruzamentos de cavalo. Então vamos lá. Eu preciso fazer com que esse cavalo conheça tudo o que ele vai fazer antes de eu montar nele. Porque daí eu consigo controlar o corpo dele. Então, dificilmente tem um cavalo que sai pulando na primeira vez que monta nele. Já passou para ele. Porque eu estou dizendo para ele, pode confiar. Não há necessidade de você querer fugir. Porque de todo lado que você quiser fugir, você já sabe que você tem a liberdade de fugir. Se ele não encontrar a liberdade de fugir, ele vai pular com você. Por quê? Porque ele é 100% claustrofóbico. Ele é 100% de presa. E se você prende um cavalo desse jeito, automaticamente a única reação que ele tem é se liberar. Eu uso de exemplo assim, imagine você sentado na sua casa, tranquilo, no escuro, e chega alguém e te dá um abraço por trás. Qual é a sua reação? Se eu puder, eu mordo o braço dele, faço alguma coisa, porque é a minha reação. Com certeza, se livrar daquilo, né? E o cavalo que não tem isso daí? Então a gente precisa entender isso, sabe? Então, o cavalo só consegue ter um desempenho de mansidão total quando você consegue fazer com que ele se movimente de todo lado e você fale com ele e dê o reforço positivo quando ele faz o movimento ou faz aquele movimento e você coloca ele em liberdade. Perfeito. Carlos, Posso? você falou muito disso. Como que cavalo aprende? Se cavalo aprende depressa ou como que aprende? E outra coisa, você levantou as 3 pilares que você falou, ritmo, equilíbrio e alinhamento. Mas você também, nas práticas, você trabalha muito com seus alunos para controlar o cavalo com seus pernas. Fala um pouco disso. Perfeito. 2 aspectos um pouco para nós. Perfeito. Se eu não fizer uma tecla na barriga desse cavalo antes de montar nele, eu vou ter que fazer uma tecla no nariz dele primeiro ou na boca dele para depois usar a perna. Então só a minha presença na frente dele, eu coloco alguma coisa na barriga dele e faço ele se movimentar para a esquerda. Beleza. Então ele aprendeu que ele pode se mover desse jeito. Então estou tendo o controle do corpo do cavalo, para a direita ou para a esquerda. Aí eu quero que ele se movimente para trás. Eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque senão ele passa a não se preocupar com aquilo que eu estou tocando na costela dele, para ele sair para a direita ou para a esquerda, e passa a se preocupar com aquilo que está na boca, no nariz dele. Então eu estou fazendo teclas, não estou fazendo alavanca e não estou fazendo nenhum tipo de mecanismo. Eu estou fazendo com que ele se mova. Mas como? Mas ele vai se mover 5, 10 centímetros. Tá bom, mas ele se moveu. Depois, amanhã, ele vai se mover mais 40 centímetros, 50 centímetros. Tá bom. Vamos esperar o dia de amanhã. E amanhã ele vai estar melhor. Então, começa desse jeito. Você começa a desempenhar um trabalho em cima do cavalo, sabendo que ele terminou assim hoje. Então, se você não tem memória para trabalhar com o cavalo, você não cria memória. Se você não se lembra o que você fez um dia antes, não vai adiantar você pegar no outro dia, porque o cavalo, se você não sabe onde você parou, como é que você vai começar a lembrar ele que ele parou naquele lugar? Bom, Alberto. Respondido a Respondido. pergunta? Mas o perna, controle de perna, uso de perna, Isso. pouco. Tudo bem. Se eu toco uma varinha ou uma sacolinha na barriga dele, é onde eu vou colocar a minha perna. Ali eu fiz uma tecla. Ali eu fiz uma tecla. Já sabe que se colocar Isso. a perna... Olha, aquilo ali é para esse movimento. Então começa desse jeito. E depois, quando você está montado, talvez, se for um potro muito acelerado, eu vou pedir para você colocar a perna e depois eu vou com a varinha
Ele está lembrando da memória e quem está levando ele é a perna. Mas então ele fez primeiro, depois eu pedi. Entendeu? Isso é idêntico. Eu aprendi isso aí com o Border Collie. Então eu chego num cachorro e digo assim, lie down. Ele entende? Isso é uma palavra minha, sua. Não, eu esperei ele deitado, aí eu falei. Ele liga uma coisa na outra. Perfeito. Carlos, existe tem a idade indicada para começar a iniciação do cavalo, tanto de prova quanto no adoma, ou é bem geral isso daí? Olha, existe, eu não sei se existe em literatura ou não, eu nunca li isso daí, mas deve existir. O bom é no término da adolescência dele, quando o garanhãozinho começa a se interessar pela fêmea e a fêmea entra em um cio mais afetivo, que é acima dos 2 anos. 2 anos. Depende do desenvolvimento do potro, você está entendendo? E depende de como o cara vai trabalhar. Se ele trabalha com sensibilidade, tem como você limitar. Eu posso trabalhar esse potro 5 minutos, posso trabalhar esse potro 20 minutos. Então, eu acredito que seja nos 2 anos de idade que a gente começa a fazer com que esse potro seja responsável. Mas um cavalo mais velho, você acha que mesmo ele domado, vamos dizer, ele já é domado, um cavalo mais velho, você acha que a gente consegue trazer ele para alguma modalidade, mesmo ele já tendo uma doma inicial, vamos dizer assim? Consegue. Tipo? Eu acredito que consegue, no mínimo. Bom, se ele já foi manuseado, nós temos que verificar esses 3 pilares. Perfeito. Se ele já foi manuseado, já foi montado, já foi trabalhado, existe alguns exercícios que você coloca o cavalo no ritmo, você coloca ele sobre equilíbrio e você coloca ele sobre alinhamento. É em cima desses 3 pilares. Não importa qual é a modalidade, se é tambor, se é baliza, se é run short, se é apartação. Se ele não tem esses 3 pilares, não tem como você ensiná-lo. Porque ele vai aprender todas as coisas pelo que ele enxerga, não pelo que ele é obrigado. Ele enxergou o tambor, ele tem motivo de ir lá virar. Ele enxergou um boi numa manada, ele tem motivo de ser levado esse boi até um ponto determinado da arena, que é no caso do run short. Ou na apartação, ele sabe segurar esse boi, ter controle desse boi. Entende? E isso utiliza também na cavalgada. Para quem usa para cavalgada e tem esses 3 princípios, o passeio fica muito mais agradável. Né? Não é que você pode viver com um carro todo o tempo com o pé no breque. Ou viver todo o tempo com o pé no acelerador para que esse carro ande. Isso é insuportável. Aí eu tô caminhando, esse carro tá com o pneu mais baixo do que o outro, eu fico todo o tempo segurando ele. Ele é direção hidráulica. Não, mas vai queimar o pneu, vai acabar com o pneu, porque tá faltando alinhamento. Exatamente. O Carlos, a gente sabe que o seu centro de treinamento é uma referência, né, da apartação, até por conta da sua vida, né, dos filhos e tudo. E também você com certeza deve ministrar ou receber alguns alunos ou algumas estagiários ou pessoas que gostem e queiram aprender a fazer. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre o seu centro de treinamento, né? Você contou lá de alguns alunos que você já teve, que hoje tem sucesso e tudo, justamente para a gente mostrar, né, para quem vai ver essa entrevista e tudo, saber que nós sabemos a referência que você é, mas a gente quer que realmente o público em si e os participantes vejam que nós estamos conseguindo trazer para o Vale do Paraíba, até através do CEPO, essa nova modalidade na Expopinda, né? Porque o CEPO poderia, né, da amizade que você tem, fazer essa propaganda, ajudar e fazer no centro de treinamento dele aqui, que eu já até parabenizei, que é lindo, né, no local aqui no bairro, é Trabiju o bairro, né? Bairro Trabiju, né? Um bom gosto, muito legal, uma pista excepcional, e a gente conseguiu, né, através dele, trazer essa referência, né, que tá localizado em Brotas, né, o seu centro, e a gente trouxe para a Expopinda. Então eu gostaria que você dissesse aí um pouquinho sobre o seu centro hípico e a sua experiência com esses cursos e tudo que você dá lá, que a gente conseguiu trazer para cá. Bom,
estes cursos ou essas visitas que a gente obtém lá em casa, em primeiro lugar, isso reforça que eu tenho vontade de fazer profissional. E tenho vontade de fazer usuário do cavalo. Então, eu tenho 2 filhos. Um deles trabalha com... Hoje o centro de treinamento é dele. Trabalhamos aí em torno com 80, 85 cavalos lá dentro de casa. Todos direcionados para a apartação, porque faz muito tempo que eu venho trabalhando em cima desta modalidade, né? Mas domo o cavalo até hoje para o campo, né? Lá dentro de casa. Eu quero trazer o conhecimento do cavalo para as pessoas. Como você consegue não desclassificar o seu cavalo por ignorância da tua parte, certo? E tem o outro filho meu que está nos Estados Unidos, hoje é um excelente treinador reconhecido nos Estados Unidos, como o Luiz Fernando é reconhecido aqui com vários títulos na modalidade, tá? Então, isso aí são referências para que as pessoas possam obter, como que eu falo, o conhecimento de como fazer isso daí, né? Então, é para isso que a gente tem essa abertura dentro de casa, né? No caso, tem várias pessoas que vai lá para ver a gente trabalhar e aqueles que acreditam mais como você, eu acho que eles obtêm resultado. Sem dúvida, com certeza. Em cima disso daí. Não sei se eu respondi. Respondeu. É isso que... Carlão, até aproveitando a forma como você colocou aí, né? O Carlão, ele é de uma humildade, né? De uma simplicidade, ele trata isso com naturalidade. E, na verdade, assim, os filhos dele são referência no Brasil, são referência nos Estados Unidos. E assim como vários profissionais que já passaram na mão dele, e tenho certeza que ele já impactou, já mudou a vida de muita gente com o conhecimento que foi passado. Mas conta um pouquinho para nós de como era o mercado, porque vou só passar um pouquinho aqui para a parte do sindicato rural. Hoje nós temos, em parceria com o Senar e com a FAESP, vários cursos de capacitação lá dentro do sindicato rural. Passando desde manutenção de tratores, aprender a mexer com motosserra, tem artesanato, tem alimento, e os cursos de equinos, que vai de ferrageamento, casqueamento, doma, iniciação na rédeas, iniciação na lida com gado, está tendo cada vez mais procura. E a gente fica feliz de ver que está tendo gente procurando. E um ponto que você colocou nos bastidores aqui para nós, e eu acho que é importante ressaltar, que foi quando você deixou de ser retireiro, né? Quando você deixou de estar lá no mangueiro e foi puxado para mexer com o cavalo, o mercado era deficitário, né? Faltava profissional para trabalhar no mercado. Hoje, o que é o cenário? O que você vê hoje, depois de tudo isso, 40 anos, é isso? 40 anos trabalhando no mercado, então assim, já é uma vida no meio do cavalo. E como que está hoje o mercado? Você tem que correr atrás para vir cavalo para você? Assim, tá sobrando profissional aí? Tiago, não é diferente do que era em 1976, não é diferente. Eu então digo assim, nós não temos concorrência, mas nós temos concorrência na qualidade. Precisamos ter qualidade para que não se desclassifique um cavalo por ignorância de cada um de nós. Nós precisamos ter entendimento. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um entendimento do que de que forma esse cavalo se movimenta e para que ele serve. Sim. Entendeu? Para que esse cavalo serve. Então você precisa ter um cara que vai trabalhar no campo. Se ele ter esse cavalo como uma ferramenta dele, isso é uma ferramenta, porque se ele tivesse uma moto para trabalhar no campo, ele teria que cuidar dessa moto e ter sensibilidade de como cuidar dessa moto. Agora, como você pode cuidar da mente do seu cavalo, que ele é as suas pernas? Aquele que trabalha com cavalo tem que saber que as mãos do cavalo é a extensão da sua perna. E se você não tem controle das mãos desse cavalo, você é como um bêbado.
controle dele. Você não tem controle dele. Então, esse é o ponto que nós precisamos levar as pessoas a ter entendimento. Perfeito. Não é modalidade em si, rédea, apartação, ranchote, não. Escuta, você entende o porquê. Veja só, se você vai trabalhar com gado e você não tem um equilíbrio suficiente, um ritmo suficiente ou um cuidado suficiente, você está montando em cima de um carro sem freio ou uma moto com o guidão quebrado ou um trator desalinhado, a mesma coisa, em cima disso daí. Então, nós não temos profissionais que tenham essa sensibilidade hoje. Não que não. Ó, eu posso até reformar isso daí, não é? Precisamos levar as pessoas a ter responsabilidade em cima disso daí para que você obtenha um bom funcionário dentro da sua propriedade, um bom condutor de um cavalo, que ele possa ter esse conhecimento. Perfeito. Precisa ter esse conhecimento sobre o cavalo, sobre o burro, sobre aquilo que você está montado. Perfeito. Então, só aproveitando aqui, reforçando, para quem está assistindo aí o nosso bate-papo, assistindo a nossa conversa, você que está procurando um emprego, quer trabalhar ou quer melhorar a sua vida, venha se capacitar. Com certeza. Não é isso, tá bom? Com certeza. Esse curso, exato, pessoa do que para o cavalo. Vamos exatamente. Isso que eu estou entendendo. Eu acho excepcional. Mas tem outro aspecto que eu gostaria, Carlos, voltar um pouco aqui, que ele falou de centro de treinamento em Brotas, e passou, eu acho, leve demais outro treinamento centro de treinamento em Texas, que Rodrigo mudou para lá uns 4 ou 5 anos atrás. 6 anos, vai fazer 6 anos. Já ganhou $1 milhão de premiação. Olha que número. E Luiz Fernando vai montar cavalos de Rodrigo, outro de futuro americano agora. Carlos vai em setembro. Isso. Em Las Vegas, em Pacific Coast Futurity. E o que vai fazer lá, Carlos? Ajudar o Rodrigo. Falar um pouco disso. O que vai ser sua tarefa lá? Na verdade, eu gosto de ir para esse lugar, principalmente qualquer um dos meus filhos. Hoje eu aprendo com eles, tanto com o Rodrigo como com o Luiz, porque são excelentes competidores e são fazedores de cavalo. Sabe? São pessoas que, tanto um como o outro, eles são formadores de opinião a respeito de uma raça do cavalo de apartação, né? Do cavalo que lida e trabalha com o que enxerga. Então a gente está indo para lá, eu estou indo para lá com o Rodrigo para estar junto com ele, ajudando ele, tem que estar lá junto com ele. Ô Carlos, então a gente já sabia da referência do seu centro de treinamento aqui no Brasil, que nada mais tem uma filial nos Estados Unidos. Exatamente. Mas ele está lá, Rodrigo Nilo, é o que ele aprendeu com você, com certeza. É isso aí, com certeza. E aproveitando um pouco disso aí, cara, eu vou perguntar a você, qual que é a rotina de treinamento para quem quer participar de competição, do cavalo de competição? Tem uma rotina diária, tem alguma coisa, alguma alimentação balanceada para o cavalo ou para o próprio competidor? O que você fala disso pra gente? Davi, o cavalo é um atleta. O cavalo é um atleta que tem que ser respeitado seus limites. Essa é a minha referência nisso daí. Ele tem que ser posto em exercício a todo tempo. O cavalo de competição. E eu digo para você assim, o cavalo de trabalho do campo também ele tem que ser respeitado. Ele não pode ficar 30, 40, 60 dias solto no pasto e daí no outro dia você põe a sela nele e faz ele trabalhar o dia todo. No outro dia ele vai estar travado, né? Então, em cima disso daí, uma alimentação no cavalo, antigamente usava-se qualquer coisa para alimentar o cavalo. Hoje não, hoje já existem rações, alimentação específica no mercado para você
para você alimentar seu cavalo. Então se tornou muito fácil você ter um número de cavalo fechado, né? Então se tornou prático, né? E isso é muito importante, um conhecimento da alimentação no cavalo, para que você tenha um cavalo que ele dure 18, 15, 20 e tantos anos na ativa, né? Isso é importante. Bom, não sei se eu respondi a isso aí sim, mesmo. com certeza. bom, eu vou caminhar aqui para os finalmente. O papo está muito bom. Acho que a gente conseguiu esclarecer um pouco. O homem é uma enciclopédia, tem muito conhecimento para passar aqui para nós. Se você se interessou, se gostou um pouco dessa conversa, dessa aula que nós tivemos aqui, se inscreve lá. Dia 2, 3 e 4 de agosto vai estar acontecendo a clínica com o Carlos Taboga. Uma honra para o Sindicato Rural. Já gostaria de agradecer imensamente na presença dele aqui por nos dar a oportunidade de apresentar esse mundo novo. Para muita gente é um mundo novo e é um mundo que pode modificar vidas. Acho que o principal é isso, né? Depois no bate-papo vocês vão falar com o Taboga, vocês vão falar sobre Deus, sobre valores, sobre muita coisa. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Ali não vai falar só de cavalo, não. Tem muita coisa realmente para conhecer e enriquecer, né? Acho que todo mundo ganha nessa relação. Então reforço o convite e gostaria de pedir para o Taboga dar uma última palavra, convidando a todos para participarem. Eu queria dizer a todos que estão nos assistindo, na verdade, não é um curso, é uma conversa em cima de muito erro. Tem uma frase que eu aprendi com o meu amigo Jango Salgado. Ele diz assim, é muito mais fácil você perguntar aonde o cara bateu a cabeça do que ir lá bater a sua. Isso aí não esqueço. Então por que vocês... Eu tenho 40 anos de cavalo. Vocês podem imaginar o que é erro, o que houve, para que eu possa ter permanecido no mercado, eu e meus filhos e a minha família, e ter alimentado a minha família e prosperado em cima disso daí, com a graça de Deus até hoje? Essa é a diferença. Então eu gostaria de passar para vocês. Suponhamos que eu tenha 200 coisas que vocês possam fazer com o cavalo, mas vai ter 250 que vocês não devem fazer com o cavalo. É em cima disso daí. Mas esse chamado para esse curso, na verdade, vai ser, eu acredito que vai ficar na história, com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu agradeço a vocês por ter me escolhido. Viu? Principalmente ao aluno mais novo. E mais dedicado, né? Esse é ponta firme. Gostaria de aprender muito mais com ele, dessa perseverança que ele tem nas coisas que ele quer fazer. Gente, vamos... Muito legal. Muito legal. Obrigado, acho que Carlos, cada um podia fazer a sua consideração final. Eu sim, estou muito agradecido realmente de você estar participando, até porque a gente é do cavalo, né? E o cavalo une realmente as pessoas. E a gente, você citou o Jango aí. Beto é emotivo. Beto é emotivo e o Jango é uma pessoa que aprendeu, né? Posso até dizer que aprendeu com meu pai. E assim, meu pai é uma referência. Para todos nós aqui, né, Betão? Exatamente. Acho que todo mundo aqui tem uma passagem, nós aqui. Com certeza. Jorge, então, né? só gostaria de agradecer mesmo aí a presença e tenho certeza que a clínica vai ser realmente um sucesso e com certeza não vai ser a única. Com certeza. Você pode ter certeza de uma coisa, você citou, eu citei o nome do Jango aqui, eu aprendi muito com ele, como ver uns momentos que eu trabalhei lá na Fazenda Berrante, e o Jango viveu um pouco de tempo lá. Esse eu respeito. Respeito muitos outros treinadores de cavalo, mas esse cara eu respeito ele no cavalo. Sabe? Como pessoa, né? E como pessoa, como família. Acho que isso é muito bom. Cepo, suas considerações, por favor. Um enorme prazer e um honor ter todos vocês aqui na casa nossa. Já esperei muitos anos para Carlos chegar aqui.
E para todos que estão assistindo o vídeo, quero saber, só indicar que se alguém tem interesse para ver, dar uma olhada, só fica em contato com o sindicato e vamos arrumar aqui. Sistema de treinamento é tão bem copiado de Tabogas que eu consigo, mas também um ritmo mais calmo, ver os cavalos, um vai, outro não vai. Então, para mim, é um tremendo próximo. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado a todos. Davi, por favor, sua Só consideração. agradecer mesmo o Carlos, né, por essa oportunidade, eu acho, né, Tiagão, dele estar aqui com a gente e convidar todo mundo, que eu acho que a gente aqui em 2 horas conversando com ele já aprendemos tanta coisa, né? Eu imagino nessa clínica, nesse curso aí em 3 dias, eu acho que vai ser muito proveitoso. Com certeza. Então, convidar todo mundo para vir participar, né? Mesmo montado, pessoal ouvinte, que eu acho que tem muito a aprender, tanto com o cavalo e tanto com pessoa também. Gente, gostaria de agradecer a todos, foi um bate-papo maravilhoso, espero que seja o primeiro de muitos aí, com o Taboga. De repente um dia a gente convida, eu chamo de tio Jango, né, o Jango Salgado, a gente trazer referências, gente do bem, gente que além de profissionais, nós nem falamos dos títulos do Taboga, isso daí vocês vão escutar no dia da clínica lá, tá? Hoje nós nem contamos de tudo que ele já ganhou, de tudo que ele já participou, mas foi um dia maravilhoso, uma entrevista maravilhosa e aguardo vocês. 2, 3 e 4 de agosto, Expopinda 2024. Saibam que vai ser diferenciado, serão dias especiais. Obrigado.